Olá pessoal, estamos começando aqui mais um podcast abençoado, Mentes Avivadas. Eu sou seu irmão, amigo, Paulo Eduardo. Esse é um projeto que nasceu no coração de Deus e também através da vida do nosso irmão Fernando, que nos deu essa oportunidade de estar aqui apresentando. Hoje vamos trazer um tema muito abençoado aqui, que é como equilibrar o ministério e o lar. São duas coisas muito importantes e nós vamos aprender já com duas mulheres de Deus que vai trazer aqui assuntos que vai nos edificar. Estou aqui hoje com a minha companheira, minha amada Natiele. Verdade. Eu sou a Natiele, como o Paulo falou, esse programa vai edificar a gente, vai trazer muito aprendizado. Então fica ligadinho aí com a gente que hoje a gente está com duas mulheres de Deus que vai trazer muita experiência, muito aprendizado para a gente, não é mesmo, Paulo? Exatamente. E hoje a primeira eu vou começar aqui falando com a nossa irmã Dona Dolores. Para quem não sabe, ela é mãe do nosso irmão amigo João Jacaré, né? E conhecido como jogador de futebol, o Jacaré. E é um baita homem de Deus também, a gente sempre está perto. E ele é um homem de Deus, né? A frase diz que por trás de um grande homem de Deus existe uma grande mulher de Deus, né? Mas o certo é, ao lado de um grande homem de Deus, existe uma grande mulher de Deus. E se o João é hoje jogador de futebol e posicionado no meio cristão, é por causa dessa mulher de Deus, Dona Dolores. Dá um oi pro pessoal aí. Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? E a gente também está aqui com a Thay, que é líder lá do X, da Igreja da Graça, um ministério de jovens, adolescentes. Hoje a Thay vai acrescentar muito aqui para os jovens, para os solteiros, para os casados também, não é, Thay? Amém. Tudo bem, Thay? Obrigada, gente. É uma honra estar aqui participando com vocês e eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Glória a Deus. Amém. Então nós vamos começar aqui nosso assunto e com algumas perguntas, né? Natiele, pode fazer a primeira pergunta aí? Então eu gostaria de fazer uma pergunta, que é sobre como um casal pode administrar o seu ministério e também o seu lar. O que vocês têm a compartilhar com a gente sobre esse assunto? Bom, Dona Dolores foi casada há muito tempo. Quantos anos a senhora foi casada? 22 anos. 22 anos casada. Eu ainda não entrei nesse lugar, mas a gente está aprendendo, por isso que a gente está aqui, né? Porque já aprendi muito com ela, a gente já aprendeu aqui nos bastidores muita coisa com ela. Mas aí eu vou passar primeiro para ela, depois eu falo o que eu acho, né? Porque tem que vir primeiro a voz da experiência. A senhora acha que... Como que uma pessoa na igreja consegue equilibrar essa questão do casamento, né? Porque vai ficar o tempo todo na igreja e voltar para casa, como que é? A senhora acha que a pessoa tem que ficar o tempo todo na igreja? Não. A gente tem que saber dividir as coisas, né? Por exemplo, eu ia para a igreja, mas assim, quando eu ia para a igreja, eu deixava as minhas coisinhas tudo organizadas para não dar, assim, não dar mau testemunho, né? Exato. Né? Eu ia participar dos cultos, já fiz a obra, né? A senhora participava de ministérios na igreja? Sim, do coral, da igreja. E assim, tem que saber separar as coisas, né? Eu nunca dei motivo pro pai dos meus filhos, né? Reclamar, chamar minha atenção, né? Deixava tudo organizadinho, minhas coisinhas em casa, almocinho pronto, tudo prontinho. Então, assim, eu nunca dei lugar, assim, dele me chamar minha atenção. Tá, e você que ainda é solteira, o que você tem a dizer sobre isso? Olha, é uma coisa que eu penso um pouco, porque, querendo ou não, quando eu for me casar, já existe, acho que uma bagagem, né, que a gente já carrega, que é o ministério. Então, por exemplo, a minha vida, ela é bem organizada e preenchida, só que eu preciso estar nesse lugar, biblicamente, de honrar o meu marido e colocar ele no lugar de cabeça. Então, apesar de eu estar à frente de algo, ter algo, eu penso muito em ser alguém que esteja ao meu lado. Não só acho que a figura, né, porque eu particularmente sinto muita falta de ter uma figura masculina para lidar, por exemplo, com os meninos adolescentes, né? Que eu tenho os meninos, mas eu não sei lidar muito com os meninos, né? Eu sei lidar mais com as meninas, obviamente. Mais óbvio que o Senhor vai preparando pessoas porque a obra é dele. Mas eu gosto, sim, gostaria de ter essa figura, assim, junto com ao meu lado para poder viver isso. Porém, eu entendo que na vida de casada, se o Senhor pedir que eu abra a mão disso, eu não tenho problema nenhum, porque eu penso muito assim, onde que eu sou indispensável. Então, assim, eu sou indispensável como filha de Deus, obviamente.
como filha da minha mãe. Então, minha mãe precisa da filha dela, como irmã do meu irmão, e cunhada da minha cunhada, e tia da minha sobrinha, e um dia como esposa, e um dia como mãe. Então, eu sempre tenho isso, sabe? Onde eu não sou substituível, onde eu tenho que estar como prioridade. Então, para mim, eu sei que a obra sempre vai ser do Senhor, a obra é de Deus, né? Então, Ele que vai cuidar, né? Ele que é o Senhor da seara, nós somos os ceifeiros, Ele que manda os ceifeiros, Ele que tira os ceifeiros. Então, eu acho que eu estou aprendendo essa questão da submissão, né? O Fernando estava falando um pouco disso nos bastidores, que o Fernando, vocês não estão vendo ele, mas ele está aqui dirigindo todas as coisas, né? Coordenando tudo. E ele estava falando sobre essa questão de ser submissa, que hoje, pra gente mulher, é muito difícil. Talvez na época da senhora, acho que a senhora conviver com isso, porque, por exemplo, a senhora falou, eu deixava tudo certinho, comida preparada e tal. Na minha geração, já é assim, o homem que se vire, né? Na nossa geração, tipo, não, o seu trabalho, ele também trabalha, eu trabalho, a gente não vou fazer as coisas de casa, não, vai ser tudo dividido. E a gente já chega muito assim com esse negócio de ser impulsiva. Por isso que eu acho que nós mulheres, principalmente eu, acho que eu aprendi muito no meu antigo relacionamento, dessa questão de querer mandar e não ser submissa. E Então, hoje eu as aprendi mulheres isso. também, elas assumem muitas lideranças, né? Até no trabalho, e acaba trazendo isso para dentro de casa, né? E é isso que a gente tem que aprender a separar. E é muito difícil, porque pensa, eu lidero pessoas no meu trabalho, que eu sou chefe. E aí eu lidero pessoas no ministério. Então, na minha casa, eu tenho que virar a chave quando eu for casada. E quem lidera é meu marido. Eu não sei como o Espírito Santo vai me ajudar, mas vai me ajudar, né? Vai me ajudar, né, mãe? Pelo amor de Tem um Deus. caso muito interessante, né? Até ela é mãe do nosso irmão Marcos ali da igreja, né? E os dois são pastores, a mãe e o pai. Cada um os dois é do Ministério da Igreja da Graça, mas cada um é de uma igreja específica, né? E aí, em um desses momentos de lazer, que a gente estava no parque, eles veio para São Paulo, né? Eu comentando com ela, né? Tipo assim, nossa, que interessante, os dois são pastores. Aí ela falou, mas só que quando eu entro em casa, exatamente, eu tenho que virar a chave e ser submissa ao meu marido. Na igreja ela é a pastora, então ela manda, né, ela dá ordem aos obreiros, mas quando ela chega em casa, ela tem que virar a chave e ser submissa, né? Então, assim, eu queria ver também, tá, e uma outra pergunta também muito interessante, né, para vocês duas, qual é o perigo de você se dedicar muito ao ministério e se friar em casa? Por exemplo, você faz tudo na igreja, você é muito presencial, você está no evangelismo, você está fazendo culto, cuidando de jovens, de madrugada um jovem chega, liga para você, e você está fazendo tudo na igreja, só que em casa, qual que é o perigo disso? Olha, eu acredito que seja o Espírito Santo. Por quê? Porque eu já vivi isso e o meu termômetro sempre foi a minha mãe. Então, na minha vida, se a minha mãe não me reconhecesse como uma mulher de Deus ou me visse em casa como um testemunho, não adiantaria nada, né? Como a palavra diz, não adianta eu ganhar o mundo e perder a minha casa, porque eu vou ser pior que o infiel. Então, eu sempre tive esse termômetro da minha mãe intercessora, mulher de Deus. Então, assim, quando ela começou a reconhecer o Senhor na minha vida e as coisas, eu falei assim, estou indo no caminho certo. Vou dar um exemplo, né? O Senhor me falou há muito tempo atrás, e eu nem acreditava que eu ia viajar pregando o evangelho, né? E eu, assim, falava, nem querer pregar o evangelho, eu quero. Não quero nem estar vinculada às coisas de igreja, meu Deus do céu, não. Vou ter, na minha cabeça, eu ia ter minha profissão e eu ia para a igreja uma vez na semana, só para falar assim, glória a Deus. Por quê? Porque a minha mãe, eu cresci com a minha mãe muito na igreja, então eu tinha esse negócio de tipo assim, não, eu vou encontrar o equilíbrio tal, porque ela era obreira, ela era intensa, mas porque o encontro dela com Jesus era intenso e porque meu pai apoiava muito minha mãe a ficar na igreja, mas eu não gostava disso. Então eu falava assim, quando eu crescer, Deus me livre, eu não quero fazer isso, vou só... Pergunta. Então sua mãe tinha o equilíbrio? Minha mãe, assim, na minha adolescência, achava que não. Achava que minha mãe ficava demais. No seu ver, não. Não, Sim. Mas hoje eu entendo ela Você porque eu entende que segui sim. meio que o caminho, né? Mas aí eu achava, assim, que a minha vida ia ser essa. E aí o Senhor falou, né, uma vez, e eu falei, tá bom, que eu ia pregar o evangelho, viajar e tudo mais. E depois que meu pai faleceu, a minha mãe não deixava, ela não se sentia segura com eu dormir fora de casa. Então, era uma regra, do tipo, não importa que horas você vai voltar para casa, mas você tem que voltar para casa. E eu falava, mas Senhor, o Senhor disse que eu vou, né, viajar e tal. E aí,
eu fiquei com aquilo, assim, do tipo, a obra do Senhor, o Senhor que me chamou, o Senhor que resolva, né? Eu sou um pouco assim. E aí, um dia, minha mãe chegou e falou assim, filha, o Senhor me falou que você vai viajar. Então, assim, ele vai me guardar. E aí, como foi o Senhor que falou com ela, eu não precisei fazer nada. Mas eu tenho muito no meu coração de eu ser testemunha para minha mãe. Então, eu sempre tento gerenciar. Então, por exemplo, o domingo, eu fico o dia inteiro na igreja, porque eu trabalho, né, no período da manhã. E à tarde, agora, eu tô indo visitar as regionais. Mas quando não tô, eu tô lá na sede. E aí, na segunda-feira, é um dia que eu tenho com a minha mãe. Então, eu fico em casa, eu Legal. não saio, eu tenho esse tempo com ela. E a gente sempre toma todo dia café da manhã juntas, não importa Legal. o que aconteça, sabe? Então, é você ter esse equilíbrio. E eu sei que, quando eu me casar, eu provavelmente vou ter que abrir mão de alguma coisa. Não sei ainda o que será, mas não vai estar dando, entendeu? Sim. Os pratinhos não vai dar para ser equilibrado. Eu não sou heroína e também não é na força do meu braço, né? Então, eu acho que é isso. Sabe, Sim. Porque assim, né, tem alguns casamentos que são até mesmo destruídos, né? Por exemplo, a mulher serve a Deus e o marido não. Aí vamos supor, a mulher se dedica muito, né, na obra, faz, e o marido sente falta, né? Por exemplo, está na igreja, mas, exemplo, as coisas da casa aqui tá uma bagunça, uma zona, né? Vamos dizer assim, que a mulher, né, trazendo para os dias de hoje, né, pessoal, vamos supor que a mulher não trabalha, né, e o marido sim. Então, vamos supor, a mulher às vezes está em casa, ela vai fazer as coisas, né? Como ela não tem uma vida fora, vamos dizer assim. Mas vamos supor que eu já vi casamentos assim que o homem foi embora, por exemplo, essa mulher só vive na igreja, não me dá atenção, não me dá amor, ou muitas vezes até mesmo os filhos, nossa, mas minha mãe não me criou. Então, dona Dolores, como a senhora estava falando agora há pouco, né, que a senhora sempre ia fazer a obra de Deus, mas deixava. Como que era isso? Conta um pouco da sua experiência. Então, eu ia para a igreja, né? Assim, ele sempre trabalhava, o pai dos meus filhos, e eu sempre fiquei em casa, nunca trabalhei. Mas eu procurava organizar as coisas direitinho, Legal. igual eu já falei, né? E assim, nunca dei motivo para ele reclamar de nada. E assim, ia para o culto nos horários né, que geralmente ele não estava em casa. E quando ele chegava em casa, eu permanecia, eu ficava com ele, né, com meus filhos, com ele. E assim, nunca dei razão nem motivo para ele reclamar, não. Nunca teve assim nada assim para ele reclamar, entendeu? E é isso. E como a Muito senhora, bom. deixa eu fazer só uma Se pergunta de importa, à solteira vontade. aqui, mas agora é uma pergunta mesmo. Como que a senhora acha que a gente consegue levar Jesus para o marido, né? Porque, por exemplo, como eu acho que tem uma estratégia que a gente tem, porque, por exemplo, bater de frente não dá certo, né? Não dá. Como que a senhora usava assim a estratégia, a sabedoria que funcionava com ele, assim, que ele ficava mais maleável? Existia alguma coisa que a senhora fazia assim que convencia ele melhor? Não sei, sabe assim, se fosse me dar um conselho. Então, nunca se precisou. É assim, ó, uma vez, na verdade, quando eu comecei a buscar Jesus, né, eu fui e igual eu estava falando pro irmão, né, que eu ia buscar Jesus, eu ia a pé e subia de ônibus, porque eu não trabalhava. E assim, no começo ele falava que não ia me ajudar, e realmente não me ajudava, né? Mas daí quando eu comecei a ir, buscar Deus, orar por ele, né? Pedir para Deus, as coisas começaram a mudar, entendeu? Então foi na Quando oração. foi, oração, A muita senhora não oração. falava Quando foi nada. um dia, não falava. Quando foi um dia, eu me surpreendi porque ele mesmo chegou para mim e falou: eu vou te dar o dinheiro a partir de hoje para você ir para a igreja. Glória a Deus, que Entendeu? benção. Sim. Então eu só orava. Eu sou um pouco assim tímida, pessoal, viu? Mas é maravilhosa. Mas Nos assim, bastidores, incrível. mas eu orava muito, muito. Então assim, eu só resolvia tudo com oração. E ele começou a perceber a mudança. Tinha algumas coisas também que a gente não dava muito certo, tipo discussãozinha, porque eu tive de um retiro e assim, eu percebi lá, Deus falou muito comigo lá, que na verdade eu pedia para ele mudar, para Deus, né? Deus, muda meu esposo, transforma meu esposo. E Deus mostrou para mim lá que quem tinha que mudar era eu, Forte. entendeu? Aí a partir do momento que eu mudei, que Deus começou a me mostrar as coisas erradas que eu fazia, as atitudes erradas que eu tinha, aí tudo mudou na minha casa, para a glória de Deus.
É, porque isso que é a gente que Muito edifica, lindo né? É a isso. mulher que edifica. Porque é muito isso. A mulher quer colocar nas costas do homem. Ok, o homem tem que ser o cabeça mesmo. Mas o poder de edificar é nosso, Da entendeu? mulher. É nosso. A gente que se for tola destrói e a É. gente que se for sábia edifica. E a mulher hoje, ela quer tirar o dela da reta, assim, falando, "Ih, shopping." Sim. Quer tirar o dela da reta, entendeu? Porque, o homem que resolve, ele que faz, tá, mas e a parte da oração, né? E a parte disso, né? Então, e é muito diferente, assim, porque eu estou aprendendo essa parte do ficar em silêncio. Porque eu fui criada por uma mãe que sempre deu as rédeas. Meu pai sempre foi incrível, excelente como pai, como marido, mas quem mandava em casa mesmo era minha mãe. Então eu já cresci nessa dinâmica de achar que tá tudo bem eu falar o que eu penso e não sei o que vai dar tudo certo. E quando eu fui namorar, eu fui replicar o que minha mãe fazia e para Não outra deu pessoa não certo. funcionava, né? Porque eu não deixava nem a outra pessoa tomar as Tomar decisões. sede. Eu tomava todas. Eu falava Sim. assim, não, amanhã a gente vai fazer isso, e depois de amanhã assim, e depois de amanhã assim, assim, assado. Então, assim, o homem não dava nem espaço dele ser o homem, entendeu? Porque Sim. eu já estava naquele lugar, estava ocupando todos os lugares. E o Espírito Santo também tem me ensinado, né? Eu tive que sofrer muito, mas ele tem me ensinado a sair desse lugar, que eu já tenho, né? Vocês viram que, tipo, eu já tô aqui, já pego café, Sim. e já falo que esse caso, e Muito eu bom. tenho que, assim, ó, me segurar. E falar, não, tá tudo bem. É isso. Eu me lembrei de uma palavra quando ela estava falando, eu me lembrei de 1 Pedro 3:1, que fala assim: do mesmo Muito modo, forte. mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem Sem palavras pelo Uhum. procedimento da sua mulher. Quando a senhora estava falando, eu me lembrei desse Aleluia. Segura versículo. aí, Fernando. Fortíssimo. Não era, era Fortíssimo. só oração mesmo. Ficava no Oração e o silêncio. procedimento da palavras. senhora, Sem palavras. No sem silêncio. palavras. E é interessante porque não adianta brigar, xingar, não adianta a discussão, né? Eu creio que foi algo que Deus ensinou à senhora e como a Thay estava falando, eu acho muito interessante também, porque, por exemplo, muitas da mulher falam assim, eu quero que o homem faça assim, assim, seja assim, assim, assado. Só que às vezes a mulher não está dando a liberdade do homem fazer, né? Por exemplo, até eu vi um vídeo engraçado, né? Que aí outra mulher falava assim, exemplo, você quer que o seu marido saia do carro, abra a porta do carro para você sair. Só que você é tão acelerada que quando chega no lugar, você já sai com o carro, já sai Já sai abrindo a já porta, sai abrindo a já- porta, sim. você já vai tomando as rédeas. Não, eu quero que ele resolva, mas você vai, você faz. Então, muitas vezes, tem que ter esse pé no freio, né? E desacelerar, né? Ela citou esse versículo também, Provérbios 14:1, que diz, né, que a mulher sábia, ela edifica a sua a casa e a casa, tola ela destrói com as destrói. próprias mãos. Só que muitas vezes, Não, quase com as não. mãos. Mas às vezes ela pensa que ela está edificando. E quando eu penso edificando, é sim através da oração, do jejum, mas também através do amor, dos Isso. cuidados, do carinho, da paciência, né? Eu tenho um testemunho também que eu ouvi, antes de a gente ir para a próxima pergunta, que era muito interessante, que o marido chegava em casa, ele já chegava assim, ó, em casa, já, porque a mulher já vinha com a frigideira já para dar na cabeça dele, ela já vinha assim, chegava bêbado, e ela já não aguentava mais aquele caso. Aí ela foi para a igreja, conversou com o pastor falou assim, você vai mudar a partir de hoje. Ele vai chegar em casa, você vai fazer a janta dele. Se ele chegar bêbado, você vai ajudar ele a tomar banho. Você vai falar assim, tá bom, você chegou bêbado, fiz sua janta, você vai dobrar o joelho comigo e orar. E ela teve que se quebrar para fazer isso. Ele chegou naquele dia em casa assim, ela, não, tá em paz, sua comida tá aqui, janta, toma um banho, a gente vai orar. E aí ele começou a notar a diferença, mas calma aí, ela mudou. A atitude dela foi mudando, ele começou a ver, nossa, ela começou a ter uma paz, acabou aquele xingamento, ele tomou a decisão, eu vou lá visitar a sua igreja. E depois de um tempo, fez uma obra. E puxando nisso, Dona Dolores, né? É muito interessante porque a senhora ganhou o seu ex-marido, né? Que hoje está com o Senhor, Senhor mãe do Jesus. nosso irmão João Jacaré. E como foi o momento da conversão dele? Como a senhora está falando um pouco conosco, conta para o pessoal ver a conversão aí do pai do Jacaré. Então, ele ficou doente, né? Sim. Teve arritmia cardíaca gravíssima. E daí levei ele para o hospital, estava lá tomando, foi lá que foi descoberto, né? Quando eu vi o médico subindo, correndo com os papéis na mão.
E aí eu perguntei para ele se era grave, o médico falou, é gravíssimo, senhora, gravíssimo, seu Meu esposo Deus. o caso dele é grave. Aí ele já correu para uma salinha lá, e já viu um monte de médico em volta. Resumindo, ele infartou, né? Tava tomando as medicações, aí infartou. E daí entubaram ele, transferiram ele para o hospital na Avenida Paulista. Ele ficou 8 dias na UTI, né? Na verdade, ele ficou 14 dias internado, 8 dias só na UTI. Meu Deus. E daí eu orei a Deus, né? Eu pedi para o Senhor, para Deus ter misericórdia, né? Porque se ele partisse naquele momento, ele não, ele ia para onde? A alma dele, porque ele não conhecia o Senhor ainda, né? Então eu comecei a orar, clamar a Deus, pedir misericórdia, que Deus desse uma oportunidade para ele, Sim. né? E o Senhor, como ele é lindo, maravilhoso, ele deu essa oportunidade. Glória a Deus. Olha, e eu nem comentei isso com vocês lá, na hora que nós estávamos conversando, que o médico lá, que ele ficou aonde ele ficou, é coisa só de coração mesmo, entendeu? E o médico chegou para mim e falou assim para mim, a senhora é a esposa dele? Eu falei, sou. Falou assim, olha, seu esposo é um milagre, viu? Aí eu falei para ele, é Deus, doutor. É Deus, foi Jesus. Aí ele falou, foi Deus mesmo. Porque o caso do seu esposo, todos que já passaram por esse hospital e pelas minhas mãos, seu esposo é o único que tá aí, Meu Deus. tá vivo. Aí eu só agradeci a Deus, né? Glorifiquei a Deus e agradeci o Senhor por essa oportunidade. Daí ele voltou para casa, Certo. né? Recebeu alta depois de 14 dias. E chegando em casa, o esposo da minha sobrinha, ele é pastor, né? Da Igreja Batista. E daí ele também falou que o Espírito Santo tinha falado com ele que não era para ele ir embora, né? E daí ele ficou lá esperando. Foi quando ele fez o apelo, fez oração, tudo, de agradecimento a Deus pela vida dele, e depois fez o apelo. E daí ele nem esperou direito falar, né? Quando perguntou se você aceita Jesus como... Aí ele já levantou, Oh, aceito. glória. Que E bem. foi só alegria em casa, né? Foi só choro, alegria. E hoje, né? Depois de um mês, ainda ficou um mês lá com a gente. Depois de um mês, o Papai do Céu recolheu. Amém. E também, né? Eu já até... Deus tinha usado uma irmã. Depois que ele faleceu, o Papai do Céu usou uma irmã para conversar comigo também. Foi lá na minha casa e falou assim para mim que ela não me conhecia, não sabia nada da minha vida. E ela simplesmente estava passando, ela me viu e voltou para falar comigo na minha porta. Daí ela falou, nem comentei com vocês também, que as coisas estavam assim, né? Sim. Aí ela comentou comigo assim, para mim ficar calma, né? Que Deus o recolheu para a salvação. E por incrível que pareça, no meu ministério, na minha igreja, Deus usou o pastor Jaime. Então, Pastor Jaime. que muitas das vezes, quando Deus recolhe alguém, Deus recolheu para a salvação. Sim. E foi o que ela falou também, é que a irmã tinha falado antes, e eu fui para a minha igreja, nossa igreja da graça, e o pastor Jaime também, Deus usou ele para falar, que Deus o recolheu para a salvação, que Deus muitas das vezes recolhe a pessoa para a salvação, Sim. porque, e a irmã tinha falado que, porque se ele permanecesse, ele não ia seguir, ele não ia permanecer no caminho. Exatamente. Pastor Jaime sempre fala. Porque o nosso Deus sabe todas as É, coisas, então o Senhor recolheu. Às vezes Deus- Para a glória. Pode falar. Que o pastor Jaime sempre fala, que Fala. às vezes Deus É. permite o corpo ser destruído, mas o mas o espírito foi espírito salvo foi para o dia do Senhor. Eu penso no ladrão da cruz, né? Quem sabe se ele descesse da cruz, qual é a vida que ele ia continuar roubando, ia continuar. Então, eu creio que muitas pessoas, elas são salvas assim no leito, né? Porque o Senhor sabe se a mãe depois ela melhorar, ela não ia conseguir seguir. Então, Deus permite, né? A pessoa ser recolhida para que retenha a salvação, né? Uhum. E glória a Deus, porque é um testemunho muito lindo, porque, como a senhora estava contando nos bastidores para a gente, que talvez era para ele morrer lá, e a senhora falou, Deus, Foi. não permita, porque ele ainda não te conhece, né? E E o a- amor, né? foi. Isso O me amor. chamou a atenção, porque assim, a senhora não pediu para Deus para ele ficar porque a senhora ia ficar sozinha, ou porque a Muito senhora tinha bom, 3 verdade. filhos para criar. Não, é porque a senhora queria que ele fosse salvo. Salvo. Então, Verdade. olha o nível de amor por ele, sabe? Pensando na salvação. salvação dele, não nos Salvação. interesses dela, sabe? Sim. E eu achei isso lindo. Sensacional.
Muito Deus bom. é lindo, Deus é bom. E antes disso tudo, houve uma plantação da senhora em oração. Foi. Antes de todo esse acontecimento, não é? A senhora intercedeu por ele, Sim, orou por ele. Às vezes, quando ele nem via, a senhora estava lá com azeite, orando. que a senhora contou pra Ungindo, gente, sim, ungindo. ungindo ele. É. E esse foi um proceder da senhora também que foi tendo plantações espirituais Uhum. ali. E Deus Exatamente. atendeu a oração da senhora. Amém, Tendo exatamente. a paciência, como a senhora falou, Uhum. né? Aquela experiência que a senhora estava contando pra gente da oração que a senhora estava orando, aí ele chegou em casa, conta pro pessoal Uhum. também. Então, eu orava muito, né? Eu estava orando e ele chegou, estava com a cara no pó mesmo. Eu sei que não era ele, né? Que era o Sim. inimigo. Foi lá na geladeira, pegou uma garrafa de água gelada e eu Essas costas. só Sim. respirei assim. Falei, Senhor, misericórdia. E continuei ali orando, entrou lá pro quarto e continuei orando, em oração. E uma coisa também que eu não falei é que uma vez ele chegou, eu estava orando também. Ah, não, nesse mesmo dia. Sim. Ele fez, tipo a proposta do diabo, né? Falou assim, olha, eu mexia antigamente com cabelo, essas coisas, né? Aí falou assim pra mim, olha, eu monto um salão pra você, pago uns 3 meses de aluguel, deixo tudo montadinho pra você trabalhar, mas mas você tem que sair dessa igreja. Meu Deus. Foi Uau. desse jeito. Mas você tem que sair dessa igreja. Se você falar pra mim, eu saio da igreja, eu monto, do jeito que eu tô te falando, eu monto, compro todos os materiais, alugo o salão, pago 3 meses de aluguel pra você, monto e te entrego. Mas você tem que sair dessa igreja. Aí eu só olhei pra ele, em espírito eu repreendi, falei, tá repreendido, Satanás. Aí eu só olhei pra ele e falei assim, em primeiro lugar, eu não vou sair, não da igreja, eu não vou largar o meu Jesus Aleluia. por nada desse mundo, eu não largo o meu Deus. Aí ele só falou assim, então, aí pegou e saiu de novo, bateu a porta, aí eu só fui orar. Oração, só oração, oração. Amém, que Aí eu benção. não ia aceitar a proposta, jamais, jamais. Eu falei, não, meu Deus, eu não largo, Por não largo nada, meu Deus né? por nada. E isso me lembrou de uma senhorinha também, que uma vez ela estava falando, meu marido falou para mim largar a igreja, largar Jesus, Uhum. negar Jesus. Aí ela falou com uma simplicidade tão fofinha, assim, que a simplicidade é muito fofinha, né, eu acho assim. E ela falou assim, uai, meu marido amanhã depois pode me deixar. Agora o meu Jesus, Então, eu não sei é? que esse nunca vai me deixar. É Então eu isso. fico com o meu Jesus. Mas assim, e glória a Deus, porque é um testemunho vivo, Dona Dolores, né, de quem batalhou pelo casamento, né? Mesmo ele tendo os problemas espirituais, a senhora edificou sua casa, né, e batalhou em oração e Nunca ganhou ele mudei, para Jesus. nunca destratei, nunca tratei mal, nunca. Nunca. O meu papel de esposa sempre fiz, quando ele era vivo, sempre. Eu nunca o maltratei, por mais que às vezes ele me destratava, me maltratava com palavras, né? Sim, Me machucava muito, né? Que quantas vezes eu chegava na igreja toda acabada. Deus sempre colocava alguém, um louvor lindo, que uma vez, na época que eu não congregava ainda, né? Nesse ministério da graça que eu estou hoje, ele me machucou muito com palavras, né? Eu fui para a igreja e a pastora mandou cantar esse louvor. É um louvor que é assim, botou para cada um se abraçar e cantar para a pessoa. Eu nem conseguia abrir a boca, eu só chorava, chorava, chorava. Foi direto assim para mim. Eu falei, como Deus é lindo. É aquele, quero que valorize o que você tem. glória. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Meu irmão, meu Deus, eu só me derramei em lágrimas, mas voltei para casa outra pessoa, Glória a completamente, coração limpo, 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 para a glória de Deus.
Glória a Deus. É isso, Pode, Deus é lindo. pode, próxima pergunta. Pode. É, eu queria agora fazer uma pergunta, né? Para as duas, vou começar aqui com a Thay, que já deve estar com vontade de falar. Não, Você vai lá. eu tô aqui, Observe, gente, impactada. Eu tô assim, ai, a Então, senhora é tão Não fala bem dele. Meu Deus, linda é você. Existe nesses duas coisas que a gente colocou, né? O lar e o ministério. Existe uma prioridade entre eles? E assim, qual é a sua visão referente a isso? Lar ou ministério? Existe uma prioridade? Você tem para falar sobre isso? Eu acredito que assim, quando a gente vive com o Senhor, ele vai falando as prioridades. Então, por exemplo, até usando o exemplo da Dona Dolores, ela poderia pensar assim, vou honrar o meu marido que quer então que eu trabalhe e largar a igreja. Não, ela teve o discernimento do Espírito de que aquilo era uma proposta que ela não tinha que aceitar. Porque se você olhar racionalmente, Sim. quero ganhar meu marido, então eu vou fazer essa estratégia. Uhum. E não é bem assim. Então, eu acredito que o ministério, a igreja, não pode ser uma fuga, sabe assim, tá um problema na minha Legal. casa, então por isso que eu vou ficar o dia inteiro na igreja. Não, eu tenho que resolver os meus problemas, eu tenho que encarar as coisas. Então eu acredito que existe tempo para todas as coisas, existe o tempo em que você vai se dedicar mais ao ministério e tal, mas eu sou muito dessa questão de estar todo mundo junto, sabe? Levar e estar junto e incluir de alguma forma. Eu acredito que esse é um desejo do meu coração e é uma visão que eu tenho. E acredito que se for para eu focar em algo, que é o que eu falei, se o Senhor me pedir assim, abre mão, porque se o seu ministério agora vai ser a sua família, vai doer, vai, muito, mas eu sei que vai ser uma direção dele. E eu acredito que não seja uma direção para todas as pessoas. Eu acredito que seja direção para algumas pessoas, né? Então, às vezes a gente olha alguém, julga e fala, fulano de tal devia estar assim, devia estar assado, mas você não sabe o que o Senhor, né, designou para aquela pessoa. Então, eu acho que cada caso é muito específico. A palavra é clara sobre a gente não negar os nossos, porque a gente vai ser pior do que o infiel. E isso é um fato, né? Não adianta eu ser uma pessoa na igreja e na minha casa, Você minha é mãe ir lá É e falar, verdade. meu Deus, essa menina nem ora, Sim. entendeu? Então, assim, eu acho que você tem que ser a mesma pessoa e o Espírito Santo vai conduzindo aquilo que você tem que priorizar um pouco, aquilo que você tem que deixar de lado. E o Senhor, ele vai falando isso, acho que em todas as esferas da nossa vida, né? Acho que não só de forma ministerial, mas até a questão de trabalhar, né? A questão de lazer, enfim, do descanso, né? A gente às vezes é muito acostumado a eu tenho que trabalhar muito, eu tenho que fazer muito, eu tenho que aparecer muito, e às vezes o Senhor fala, se recolhe, fica quietinha, vai descansar, né? O descanso também é um princípio, né? Deus criou o mundo e depois ele Sim. descansou. Então não adianta a gente falar Verdade. assim, eu não vou descansar, eu não vou parar. A gente foi feito para o descanso, né? Para contemplação. Se a gente olhar uns salmos, Davi tá sempre lá olhando. Ele estava olhando para algum lugar quando ele escreveu, sei lá, os pastos verdejantes, né? Ele estava olhando para o pasto Sim, verdejante. sim. E é tão bom porque quando a gente para e respira e a gente olha as coisas, a gente começa a validar, sabe? Não adianta você estar em 50 lugares ao mesmo tempo, dando conta de tudo. E hoje eu acho que a gente foi programado muito para isso, né? Você tá aqui, mas aí no celular você tá resolvendo outra coisa no WhatsApp. Você pode estar num negócio de família, né? Que nem você tá falando sobre priorizar a família. Não adianta nada eu tirar uma foto lá, uma selfie com a minha família, Sim. e assistimos o jogo junto, né? Que eu assisti com a minha família, sendo que, sei lá, eu tô lá rolando o Instagram, não tô nem falando com a minha mãe, com o meu irmão, com a minha família. Então, assim, tô priorizando a família na foto, mas no meu coração eu tô aqui vendo quantos likes eu tenho, entendeu? Então, assim, eu acho que é isso. Eu acho que é viver de verdade e estar disposto a ouvir a voz do Espírito Santo. Porque se você coloca Deus à frente dos seus planos, né, ele vai conduzir todos eles. E eu acho que essa parte de você priorizar algo, o próprio Deus vai nos conduzindo, Legal. né? Então, a questão aqui, então, a prioridade é você estar na direção de Deus, né? Sim. Porque enquanto você estava falando, eu estava lembrando de 2 versículos, né? Que Mateus 6 diz que buscai o reino de Deus e a sua E a sua justiça justiça, e as demais coisas serão É. acrescentadas. Só que lá em Timóteo diz, se alguém esquecer da sua casa, principalmente da sua família, é pior do que o infiel, né? Então, o Timóteo fala sobre a família e Jesus falou sobre buscar ele. Então, eu creio que é exatamente isso, você buscar essa direção de Deus, né? De qual que você deve priorizar, os momentos, né? Vai ter hora que Deus vai falar, cuida da sua família, que nem como você estava falando agora há pouco, né? Segunda-feira
É o dia de você estar lá com sua mamãe, tomar um cafezinho, né? Sim. Domingo você está mais na obra, que você trabalha, faz as coisas de Deus. Então, eu creio que a prioridade é esse equilíbrio. E a dona Dolores, você vê essa questão de prioridade entre o lar e o ministério? A senhora acha que um dos dois tem que ser prioridade? Eu, em primeiro lugar, o Senhor. Meu Jesus. Maravilhoso. Isso é. Entendeu? Em primeiro lugar, Deus, depois minha família, é claro, com certeza. E a vida ministerial na igreja? Você acha que tem uma prioridade, aí tem que... Não, em primeiro lugar é a igreja, o ministério, não. Em Em primeiro lugar é o Senhor, Deus, né? isso que a senhora fala, Deus está envolvido o ministério também na igreja? Também. Porque eu, quando eu ajudava lá na igreja, fazia as coisas, mas igual eu já falei, né? Tinha uns dias de eu fazer as coisas na igreja, eu fazia com muito amor e muito carinho, mas em primeiro lugar, o Senhor. E em segundo lugar, minha família, lógico. Agora eu queria fazer uma pergunta, essa pergunta vai mais para a Thay. Presta atenção, Sim, jovens, tudo. vocês que estão assistindo, adolescentes, vai ajudar muito vocês. É a líder de vocês falando, hein? Ô, Obedece. glória. Se não, tá aí, ó, depois, ó. Meu Deus, é muita responsabilidade. Thay, você que já fez faculdade, como é que você orientaria a ter agora a administração entre os estudos e o lar e a casa? Bom, eu acho que hoje, se você pegar uma geração mais jovem, a prioridade realmente é construir uma carreira, né? Então, eu vejo muito pelas adolescentes, né, que eu lido bastante, que a prioridade não é nem ter família. Acho que é isso, sabe? Tenho problemas em casa, pelo que eu vejo na realidade, tá? Meus pais são um problema, não gosto de voltar para casa, então fica muito na rua, ou planeja muito ganhar dinheiro, morar sozinha. Isso é muito comum hoje na sociedade, assim, das meninas que eu lido. As mais novas não têm planejamento de família. Então, assim, eu acho que não seria nem a questão de equilibrar as duas coisas, mas começar a olhar para casa, sabe? Então eu falo sempre para eles, sai do quarto um pouco, porque hoje eles ficam lá no PC jogando com os amigos virtuais, ou senta na mesa, ou não tem nem o hábito de sentar na mesa. E uma das coisas que eu falo assim, mais com os pais, porque os pais, não sei se depois da pandemia eles ficaram muito cansados, que eles não querem mais assim, tipo assim, ai, deixa aí a internet cuidar dos meus filhos, sabe? Tá meio complexo. Eu senti muita diferença nos adolescentes depois da pandemia, muitas. E eu acho queria que... Pode falar. acrescentar só mais uma coisa, que também seria o equilíbrio entre os estudos e o ministério na igreja. Tá, calma aí, vou chegar. E assim, o que eu vejo é que a família deixou de estar presente, sabe? Então, assim, senta todo mundo, mas tá cada um no seu mundo, não tem mais aquele momento de mesa, e a gente sabe que a mesa cura, que é o que você compartilha, o que tá todo mundo junto. A mesa cura. Sim, então... Uma foto da Tayane, a mesa cura. Não fui eu Forte. que disse isso. Teve gente atrás de mim que já Muito falou. forte essa Tem um frase. louvor A sobre mesa isso. Sim, a mesa Louvor cura, também, a mesa cura, mas não vou louvor. cantar porque só a dona Dolores canta, eu não canto. E aí, eu acho que os pais deixaram de ter esse limite ou esse esforço, porque eles já estão tão cansados que aí eles já não querem mais lidar com a coisa, aí o negócio eles vão se desenvolvendo muito sozinhos, né? Vão ficando muito sozinhos. Então, eu acho que primeiro são os pais ensinarem a prioridade da família, do como é importante você voltar para casa. E você só vai querer voltar para casa se você tiver um carinho, se você tiver algo que te abrace, né? Tem muito jovem que às vezes não quer voltar nem para Jesus, porque vai voltar para casa e a mãe fala, você tava lá, não sei o que lá, porque você é um satanás. Tem gente que age assim. E ao invés de você receber o filho com amor, com abraço, com carinho, você tá expulsando mais ele, tá rejeitando mais ele. Às vezes a gente, como igreja, também não sabe receber o filho pródigo, né? Sim. Então, eu vejo que a questão é mais os pais ensinarem os filhos hoje, jovens, adolescentes, a priorizar a família, a fazer com que eles queiram olhar para isso e talvez a gente, como pessoas mais velhas e como líderes, começar a ensinar isso, do tipo, hoje você não vai vir servir, você vai ficar com a sua família. Qual foi a última vez que você saiu com seus pais? Qual foi a última vez que você fez algo, né? E eu acho que sobre essa questão do estudo, depende muito de como essa pessoa se pressiona para isso, né? Porque às vezes
o próprio jovem cria essa pressão do eu tenho que passar em tal vestibular, eu tenho que ser alguém, eu tenho que, sei lá, e começa a se cobrar muito. Então, eu acredito que tem que lançar mesmo as ansiedades no Senhor e ter Ele nesse momento também, né? Ter a ajuda do Espírito Santo nessa parte do equilibrar. Uma das coisas que eu vivo, né, nessa fase é entender que as meninas, por exemplo, que eu lido, elas estão nessa fase de faculdade. A maioria delas entrou na faculdade esse ano. Então, nas reuniões que a gente faz de terça-feira, elas não podem estar mais, porque elas estão lá. E eu não tenho um pesar nisso como líder, sabe? De, tipo, dizer assim, não, mas aí você também não pode largar o Senhor. Por quê? Porque isso causa uma revolta, causa uma resistência, né? Uma vez fizeram isso comigo e ainda usaram esse versículo, que eu, obviamente, era mais imatura, não entendi. Mas uma pessoa chegou pra mim e falou assim, porque eu tinha a época do TCC e eu só tinha o domingo pra poder gravar com o pessoal, né? E aí eu cheguei na pessoa e falei assim, olha, eu não vou mais cumprir a minha escala em tal lugar e não vai dar porque eu tenho meu TCC. Aí a pessoa chegou e falou assim, mas a palavra de Deus diz que tem que buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Eu falei, tá bom, mas e a minha nota lá, né? Vai ficar como? Então, eu acho que tem que ter o equilíbrio, porque eu também não podia sair demais, porque aí depois eu comecei a dar o quê? As desculpinhas do TCC pra também não ir mais na igreja, entendeu? Porque aí Satanás, né, O anda ao líder, só uma derredor. pausa. O líder tem que ter essa sabedoria, Tem. né? Eu acho que vai ter líderes vendo a gente depois, porque, tipo assim, não é que você ia deixar para sempre, mas era um período que você teria que deixar um pouco a sua escala para fazer o TCC e logo após retornar, né? Então, eu creio que o líder tem que ter essa sabedoria, né? Ou até encaixar você em outro, vamos dizer assim, em outra missão para aquele momento que você estava passando, né? Sim, acho que vocês veem também os jovens que vão se Sim. casar e que também vão ter esse período. E é o que eu falo, né? Eu tava falando para um jovem que a gente conhece, né? Que vai se casar agora. E eu falei assim, querido, aproveita. Casamento é só agora uma vez, em nome de Jesus. Então, assim, vai viver mesmo, vai focar mesmo nessas coisas de casamento. E depois você volta para o que você fazia. E você nunca vai voltar a fazer o que você fazia antes, entendeu? Porque não vai ser na mesma intensidade, porque agora você tem um lar, você tem uma casa para cuidar, você tem comida para pôr na mesa, a Sim. responsabilidade é outra. Então, a gente tem que ter esse senso, mas sempre acho que guiados pelo Espírito, sabe? E aí tomar cuidado, porque eu também já queria pegar aquilo como desculpinha, sendo uma jovem, e falar assim, ai, não vou tanto, não vou mais, né? Mas aí o Senhor pega a gente, não, e puxa, porque sempre tem umas mães Veja. intercessoras, tipo Dona Dolores, que aí não deixa a gente sair, né, do caminho. Então, minha mãe tava lá de joelhos orando e toda vez que eu tentava sair do caminho, ela, né, o Senhor Jesus fazia assim, que já tinha alguém orando ali por mim. Então, acho que é isso, né? Acho que como líder ter essa sensibilidade, né? Pra gente saber o tempo, o modo de fazer as coisas, né? O coração do sábio discerne o tempo e o modo. E você falou de uma forma também no começo da pergunta dela, que muitos acabam priorizando, né, os estudos devido não sentir esse conforto em casa, né? Querer fugir dos pais, né? No meu tempo, mas não que eu seja velho, né? 27 anos. Mas, assim, o celular não era que nem hoje, assim, né? Então, na minha época, alguns iam para a biblioteca, muito bom. Só, tipo assim, às vezes para fugir um pouco dos pais. Então, essa pergunta sobre você administrar o lar, né, e os estudos, os pais também têm que saber fazer esse ambiente confortável, né? Sim. E, por exemplo, tem jovem que fala assim, por exemplo, eu não vou hoje porque eu tô em casa com meus pais. Só que, vamos ver, o cara fica lá de 10 da manhã até 10 da noite no videogame. Não tá com os pais, né? Não tá com os pais. Tá lá, como você falou, vendo lá se postagem, os likes dele. Não, mas eu tô em casa, tô cuidando da minha mãe. Não tá. E aí, vamos supor, na igreja, o líder, o pastor fala assim, ó, fulano, pega esse copo com água, coloca ali e faz assim. Ele vai e faz. Aí chega os pais em casa, não, mãe, daqui a pouco eu faço aquilo, daqui a pouco eu faço. Então, a gente não pode ser duas pessoas, né? A gente tem que buscar ter esse equilíbrio, né? Que é a próxima pergunta que a Caetano pode responder para a gente, né? Que a Natiele fez sobre os estudos, né? Também, sobre você ter, eu tô correndo demais nos estudos e o ministério, mas se eu não fazer também, porque eu acho muito errado também, Thay, que jovens que fazem também com pressão, falam, senão meu líder vai ficar bravo. Péssimo. Você Péssimo, tem porque pra não tá dizer fazendo isso? pro Senhor, né? Sim. É o que eu falo. Eu acho que pra gente, como líder também, né? Vocês também cuidam de pessoas em ministério, a obra é do Senhor.
né? É o que eu falo, o Senhor é o Senhor da seara, então ore ao Senhor da seara para que mande mais ceifeiros. E eu também oro ao Senhor da seara para ele cuidar dos ceifeiros, para ele tirar os ceifeiros que são às vezes meio complexos também. Sim, que a obra não é minha, né? Sim. Então eu posso até estar enxergando aquilo, mas eu peço a ajuda dele para isso. E é ensinar isso, a pessoa ter um vínculo com Deus, porque ela tendo uma sabedoria com o Senhor, uma experiência com Ele, eu não vou me preocupar se ela tá tendo Ótimo. não, ou se ela tá se dedicando mais à faculdade ou não, né? Eu perdi algumas amigas, assim, de Jesus. Jesus não, porque eu acredito que elas não tiveram um encontro. Mas quando elas entraram na faculdade, elas foram participar das coisas, das festas, e assim, adeus igreja. Mas aí estavam pela igreja e não por Cristo, né? Então, quando a gente conhece o Senhor Jesus, você consegue, sabe, entender que Ele é a única coisa, que Ele é a melhor coisa e que você tem para onde voltar, que você tem Ele, né? Então, eu acho que hoje o jovem, o adolescente, não pode associar Jesus a estar na igreja. Às vezes eles acham que, tipo, eu tenho um ministério, então tá tudo bem na minha vida, eu vou pro céu. E não é isso. Ou eu tô aqui ajudando, tô perto do pastor e isso resolveu minha vida. Não é isso, sabe? É ter vida com Jesus, com Cristo, sabe? É o que eu falei. Não é porque se um dia o Senhor pedir para eu não estar mais à frente do ministério do X que eu sou uma perdedora. E às vezes a gente vincula muito isso ao sucesso Sim. ministerial como estar mais perto de Jesus. Quando a dona Dolores estava mais perto de Jesus com a cara no pó, entendeu? Onde ninguém conhecia ela, onde que ela não precisava dizer nada, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente precisa sair desse lugar de associar, fazer muito com o ser de Deus, porque uma coisa não tem Forte. nada a ver com a outra. Talvez o Senhor peça pra você fazer nada, e é nesse nada que você vai ganhar a sua família toda para Jesus, Olha, entendeu? Que É aula, isso. hein, pessoal? Pode. E você falou, lembra muito de Marta e Maria, né? Porque Sim. a Marta lá fazendo muito e a Maria, porque você estar em pé fazendo parece melhor do que você estar sentado ouvindo. A Maria estava sentada ouvindo, a Marta estava em pé trabalhando. A gente for colocar aqui, a Marta tá em pé e trabalhando, ou está sentada ouvindo. Mas diante de Jesus, a que estava sentada ouvindo, estava ali com tudo, né? Então a Marta estava pensando que estava com tudo, e muitas pessoas estão assim, eu sou auxiliar do pastor, eu sou auxiliar do líder do ministério, nossa, eu sou, mas e a sua intimidade com Deus? E algo tá aí, porque eu, nos Teams, no JQV, a gente está fazendo esse trabalho, e tem muitos filhos de pastores, né? E, por exemplo, eu sou filho também de um homem de Deus, né? E um diácono, enfim, mas eu também precisei de ter um encontro com Deus, porque muitos acham assim, exemplo, e nós como líder, a gente tem que ter esse olhar também, porque, por exemplo, fulano é filho do pastor fulano de tal, tá, mas a comunhão do pai dele não quer dizer a comunhão, ele vai ter que ter um encontro com Deus dele também. Por exemplo, eu para estar aqui, eu não estou aqui por causa do meu pai, porque eu tive um encontro com Deus. E muitos jovens precisam também desse encontro. Eu queria abrir um parênteses para a próxima pergunta, tá? Porque isso é importante, né? Você ter os que vêm do mundo, como a dona Dolores estava falando agora há pouco, eles vêm às vezes pela dor, sofrem. Só que aqueles está aqui, tipo assim, escolinha. Aí chegou nos teens, depois JQV, tô desde de criança nos teens. Eles também vão precisar ter um momento que eles vão ter um encontro com Deus. Sim, e eu acho que eu posso ter até esse exemplo da minha vida, porque por muito tempo eu servi o Deus que resgatou a minha mãe. Então, minha mãe tem um testemunho, assim, fortíssimo de conversão, né, que é bem longo, não dá pra eu contar aqui, mas um dia eu conto. E eu falava, não, Deus existe, o Senhor Jesus existe, é isso mesmo, mas era o que Deus tinha feito na vida da minha mãe. Não era o Deus que tinha se revelado a mim e que tinha algo sobre a minha vida. Então, até eu entender isso, e ok, né? Fui a criança que cresceu na igreja, fiquei na escolinha e tal, fui crescendo, mas eu não tinha tido um encontro real com o Senhor. E eu precisei ir a Ele quando eu não tinha mais nada, né? Que meu pai faleceu, eu tinha rompido quase um noivado que eu tive, então todos os meus planos futuros tinham ido por água abaixo e eu só tinha Ele. Né? Então foi ali que eu encontrei, não só de ouvir falar, né, mas de andar com ele, e é totalmente diferente. Eu posso dizer que eu sou uma pessoa completamente diferente, mesmo tendo crescido na igreja e saber os livros da Bíblia, a ordem de cor. Eu acho que hoje eu
tem uma vida com o Senhor assim que eu jamais voltaria atrás. Por isso que eu falei que quando a pessoa ela tem um encontro real com o Senhor, ela não vai querer largar ele, sabe? Não vai querer, tipo, largar ele por uma festa ou pelo que ela acha melhor ou pela faculdade. Paixãozinha. Não vai, porque você entende isso, sabe? Você entende que ele é a coisa mais importante da sua vida e que sem ele é muito ruim. Entendeu? É Sim. muito ruim, vai existir um vazio, vai existir tristeza, e as mudanças que a gente vê na nossa vida, sabe? De ser alegre mesmo, de ser feliz, né? A dona Dolores estava contando antes que ela olhava para os crentes e achava os crentes felizes. E realmente, a nossa vida pode estar assim, Senhor Jesus, mas a gente está feliz, Sim. entendeu? A gente vai se reunir para falar dele, e é muito bom falar dele, é muito bom ler e saber das coisas dele, sabe? E eu só tive isso depois de ter um verdadeiro encontro. Então, não é porque tá na igreja que a conta tá paga, entendeu? Sim. Não é porque o pai e a mãe são pastores que, minha entrada no céu tá garantida. Beleza, você pode até ir pro céu, mas você vai viver uma vida mediana aqui? Você vai viver sem saber quem é o autor e consumador da nossa fé, quem é o Deus Todo-Poderoso, que é quem você clama e responde e faz acontecer o milagre. A vida é mó legal com vários milagres do Senhor, Sim. sabe? De você não ter o que fazer uma oração e o Senhor te prosperar, aparecer um dinheiro do completo nada. É mó legal viver uma vida assim. Expulsar os demônios, Sim. curar os enfermos. Exato, ter uns sonhos apocalípticos, sonhar com demônio, ver visão aberta, gente. Não sei se a senhora já teve experiência de visão, mas assim, é um negócio muito louco, Sim. entendeu? Aí você fala assim, você não vai querer viver isso? Às vezes eu não quero viver, não. Mas, ainda mais com os demônios meio bravos, não quero, não. Mas a gente vive uma vida assim, legal, sabe? É emocionante, às vezes, né? Óbvio, vem pra todos a chuva, né? Teve Mas até um jovem que um dia na escola ainda, né? Ele falou assim, Paulo, você está vivendo a vida errada. Porque eu, na escola, aliás, eu já estava na igreja. Porque um dia você vai ter filhos e netos e você converteu muito cedo. Você não vai ter histórias para contar. Ele falou assim para mim. Só que aí eu falo assim, eu já tenho 27 anos, eu já tenho muita história para contar com Deus. Mas naquele momento que ele falou aquilo, isso não ficou no meu coração, porque ele estava assim, eu vou ter histórias para contar, no caso dele, né? Do mundo, fui para tal festa, foi isso. Só que as histórias dele são histórias ruins, vão ser, né? Se ele não se converter. Agora, Deus na hora falou assim, não, comigo você vai ter cada experiência. E tipo assim, graças a Deus, desde então a gente tem vivido isso como se fossem coisas sobrenaturais, absurdas, que amanhã depois a gente vai contar para os nossos netos. Então, vale a pena você, teen jovem, ver uma vida com Deus. Né? Queria só fazer um adendo aqui. Tem muitos jovens que se encontram até depressivos, ansiosos, vazios, porque eles não encontraram o propósito deles em Deus, que é exatamente isso que você estava falando. Então, quando você encontra o seu propósito em Deus, que você busca, que você vive essa vida louca aí que a Thay estava falando, que é uma vida louca com Deus, às vezes esse vazio, essa depressão, essa ansiedade, o que você precisa é ter um encontro com Deus, descobrir o seu propósito, e aí você vai ver que esse vazio que você tem dentro de você, nossa, eu não sei para onde eu vou, não sei o que eu faço, a minha mente tá uma bagunça. Busca encontrar o propósito que o Senhor tem para você. Você vai ver a mudança dentro de você. E rapidamente também, agora a dona Dolores. Ela até já fechou o olho aqui, ó. Então, Vamos lá. como a gente está falando, Tá com a mão quentinha. a senhora, graças a Deus, é uma bênção, né? A gente sempre vê a senhora na igreja, orando nos cultos de família, domingo, né? Hoje é muito bom isso, porque a gente teve um pouco como conhecer mais a senhora, as histórias, né? E eu fiquei muito feliz e muito avivado também com as histórias, experiência, né? Tava ouvindo a senhora ali, comendo o que a senhora está falando de tão bom. E graças a Deus, né? A senhora tem 3 filhos, né? Que é o Miguel, o Daniel e o João. Não sei se a ordem tá certa. Tá certa, né? Certinho. E a senhora criou eles para a glória de Deus. A senhora soube educar, né? Um dos filhos seu, vem aqui, João, entra um pouquinho, ó, vai um pouquinho pro lado. Vem pra cá. Mãe, que eu já vou pegar a sua mãe pra Que mim já também, é a última tá? pergunta que ela tinha que Que ela é fazer. maravilhosa. Isso aqui, ó, pessoal, o João, né? O Jacaré. Nosso muitos jogador conhecem. caro. Jogador do Glória. Corinthians, né? E a dona Dolores é a mãe. Então, ele é o seu fruto, né? Ele é o fruto do seu trabalho. Hoje ele é um cristão posicionado no meio evangélico, né? No meio cristão, né? Assumido, homem de Deus. A gente vive
toda semana com ele, a gente sabe que não é só de ouvir falar, mas de fato é o que ele passa aí, que todo mundo vê, de fato ele é um homem de oração, e muito também pela senhora, porque se ele é isso hoje, a senhora teve total impacto na vida dele. Então, eu queria que a senhora falasse agora para mães, muitas vezes que estão chorando, dona Dolores, meu filho não veio para a igreja, é uma luta, né? Como que foi a criação, né? A senhora ensinando ele a louvar a Deus, eu queria os louvores da harpa, que a gente canta eu e ele louvores da harpa, a senhora ensinou ele, eu creio, o valor de orar, de interceder. Como que foi isso? E já falando para mães que gostariam de que o filho estivesse na igreja. Então, mãezinhas, né? É buscar a Deus, orar, não desistir, não desanimar. Sempre orei por eles, pela minha casa, né? Pelos meus filhos. E assim, eles cresceram todos na presença de Deus, né? Aliás, já desde o ventre, né? A senhora já meu ungiu a ventre. barriga, Já orava. ungia minha barriga, já orava, né? Os três, o Miguel, que é o mais velho, ele já foi grandinho já, né? Para a igreja, mas pequeno. Sim. E o Daniel tinha 2 aninhos de idade. O João, né? Ele foi gerado dentro de mim, né? Já estava na igreja, Então, assim, é buscar, né? Buscar, não desistir, não desanimar. O João caminhava comigo até onde eu conseguia, né? Até onde eu consegui dominar, né? Com a Sim. forma de falar. O Daniel, eu creio. A palavra do Senhor diz que é por isso que eu estou aqui hoje. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Essa palavra é a primeira vez que eu ouvi, mãezinhas. Ela entrou aqui no meu coração e não saiu, não. E testemunhos que eu vi da igreja, né? Aí eu falava que muitas das vezes eu queria desistir. Falava, meu Deus, não dá mais, eu não vou vir. Eu vou vir só hoje. Eu não vou vir mais, não. Sabe, tanta luta que vinha. Chegava lá, sempre tinha alguém para dar um testemunho. Uma mãe falava do filho, o filho estava nas drogas, o filho estava isso, estava aquilo. Aí eu falava assim, aí reacendia dentro de mim a alegria, porque eu falava, meu Deus, o Senhor fez na vida dessa mãe, do filho dela, meu filho não é drogado, meu filho não é ladrão. O Senhor vai fazer na vida do meu filho também. Aí me dava força para continuar buscando. Sim. Entendeu? E assim, o Miguel, né? O Miguel é um menino, ele está afastado, mas Sim. eu creio em nome de Jesus, meu filho vai voltar. Amém. As minhas orações é para ele voltar, ele vai voltar para o altar. Amém. Ele é um menino de altar, ele toca muito. Teclado não é pouco, não. Ele toca. Então, assim, é para ele voltar. Daniel, ainda, já pela fé, em nome de Jesus, Daniel é uma bênção. Daniel é uma bênção. E logo, logo, em nome de Jesus, as nossas orações, né, João? Para que ele venha para Jesus. E eu creio, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E está aqui a nossa bênção, né, que é o João. A glória de Deus sempre caminhou comigo. Sempre, sempre, né? Participei do coral da igreja, na época lá no Jabaquara. Ele tá lá, tem até um vídeo, que se eu conseguir resgatar, eu vou passar para o senhor, pastor. Sim. Ele pituquinho, louvando o Senhor já. Glória a Deus. Né? Glória a Deus. Coisa mais linda. E assim, mães, buscar a Deus, orar, jejuar, né, se consagrar ao Senhor pela vida dos seus filhos, porque, né, a palavra do Senhor diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E eu creio, né? É só crer, confiar e buscar. Não desistir não desanima não. As lutas, elas vêm, né? Mas a vitória, ela é maior, né? E não há vitória se não houver luta. Verdade. Quando o negócio vai se levantando, vai ficando feio, é porque a vitória está vindo. Então, não desista, Verdade. mãezinhas. Não desista. Busque pelos seus filhos, pela sua casa. Porque essas coisas... Aqui é resultado de muitas orações. É fruto, Meus filhos é fruto de muitas orações. E meus filhos, os seus filhos, são bênçãos e herança do Senhor. Nossos filhos é bênção e herança do Senhor. Não E desista. é muito bom, povo, porque às vezes o pessoal conhece o João, mas não conhece a mãe dele, de que João. ia com você levar ele para a igreja, orava do seu lado, louvores da harpa, né, João?
enfim, e é fruto da senhora, né? Ele não conheceu Jesus sozinho. Então, eu creio que a senhora foi a ponte, né, que levou ele até Cristo, e os outros dois também, logo, Em logo. nome de Jesus, eu E creio. como a senhora falou, né, acho que é uma frase até do missionário, que é assim, quando o diabo diz, eu não vou sair, ele está de malas prontas para ir embora. Que na verdade ele está fazendo a última resistência. Eu falei com uma família esses dias, eu falei, nossa, eu fui orar e o diabo falou na boca da pessoa, não vou sair. Eu falei, é conversa. Já foi. Ele já está para a mala pronto para sair. Agora se você falar, ai meu Deus, eu vou parar. Não, ele já está derrotado já. Em nome E o de mesmo Deus que fez a Jesus. obra no João, fazer a obra na sua vida. Agora, para finalizar, eu queria fazer uma última pergunta. Para os jovens que estão solteiros, que ainda vão casar, qual que é o Tá, conselho de sensibilíssimo. vocês para os jovens fazerem uma boa escolha? A senhora vai. Orar. É isso aí. Orar. Ô, glória. Oração, Viu? né? É orar. Orar, em nome de Jesus, se consagrar a Deus, jejuar, Certo. viu? E pedir confirmação ao Senhor. Orar, muita oração. Viu? Glória a Em nome de Deus. Jesus, meu Senhor. Ora. Tá todo mundo Ora e pede recebendo. confirmação a Deus. E eu gostaria de finalizar com uma Sim. palavra aqui também Pode, rapidinho, fica à vontade. que está em João 14, 26, que fala assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Eu queria chamar a atenção para essa parte do versículo que fala: esse vos ensinará todas as coisas. Então, tudo que a gente falou aqui, quando a gente se submete ao Senhor, a gente se submete ao Espírito Santo. Senhor, me ajuda. Como é que eu faço para equilibrar o meu lar? Como é que eu faço para equilibrar o meu ministério? Se você estiver disposto, o Espírito Santo ele vai te ensinar. Peça direção a Deus, orientação, que até pessoas como ele usou aqui, ele vai usar para te ajudar, para dar conselhos. Então, busque ao Senhor o Espírito Santo, que ele é o primordial para te ensinar todas as coisas. Amém. Jesus. E Glória a assim, Deus. né, como a mãe de João falou, você quer fazer uma boa escolha, né? Tem que Orar. orar, jejuar, Jejuar, consagrar, se consagrar, a viu? Deus, né? E assim, agora, Thay, por exemplo, chegar um jovenzinho, Thay, vamos dizer de 20, 18 anos, falar, Thay, eu Achei que tô... você ia falar É. pra mim, você ia chegar um jovenzinho não, né? Um varão, achei que era um Mas um varão, mas tá jovenzinho, bom. por exemplo, para uma liderado seu, uma liderada sua, enfim, fala, tô apaixonado, né? Qual que é um conselho que você dá como uma líder, né? Tipo, por exemplo, ele, sei lá, é da escola, qual que é o conselho que você daria também? Para o jovem ou sobre a gente em relação ao jovem? Sobre os jovens, o que você daria? Tipo, chegou um jovem, você fala assim, Ah, eu tô acho... gostando de fulano, o que Isso. que eu faço? Olha, Não, o gente, que eu faço não, porque aí você é conversar, mas tipo assim, as dicas, procure alguém que seja temente a Deus, respeite, tudo isso com mais. certeza. Eu acho que o principal é avaliar, né, as coisas e pedir confirmação, né, e assim, entender que isso é o natural da vida, sabe? Que bom que você se apaixonou pela pessoa, entendeu? Né, o menino gostou da menina, a menina gostou do menino, isso é natural. E acho que a gente também tem que saber lidar com isso, sabe? Não é demonizar que a pessoa tá gostando da outra, mas é entender Sim. os limites, é entender o que é ter um namoro santo, porque na Bíblia não existia namoro, né? Então Sim. você noivava, já casava com a pessoa, e ter isso, de pedir ao Senhor, sabe? Às vezes as pessoas, elas têm medo de fazer essa oração do Senhor, me revela realmente o caráter dessa pessoa, né? Me revela, tira as escamas dos meus olhos, porque a paixão é linda. Você passa pano por um monte de coisa da pessoa, mas o Senhor, ele revela, ele nunca deixa os seus confundidos, nunca deixe, É verdade. nunca deixe os seus Sim, confundidos. Deus. Então, peça para o Espírito Santo ensinar todas as E coisas. isso é muito lindo, porque eu falo para os meninos também que é muito aquela oração do Pedro em Atos, ele escolheu o 12º apóstolo que assumiria o lugar do apostolado. Aí apresentaram duas opções. José o Justo, olha só que bonito, José, o nome do pai de Jesus, e o Justo, olha aqui. E o Matias. Forte. O Matias era só Matias. Olha a oração do Pedro, João. Senhor, conhecedor dos corações, aleluia, não vou falar em mistérios aqui, não. Mas eu vou assim, Senhor, conhecedor dos corações, mostra qual desses dois o Senhor tem escolhido. Então ele falou assim, ela sentiu a unção. Ele falou assim, Senhor, conhecedor dos corações. Sim. E eu creio que isso para a vida sentimental é muito forte. Você tem que falar, Deus, conhecedor dos corações, porque é só Deus sabe como essa menina ou esse menino é com os pais. Como vai ser no futuro.
só Deus conhece. Eu posso conhecer a Natiele aqui, posso ser bonita, legal, mas como que ela é no secreto? Vocês podem conhecer, nosso Paulo, Supremo Deus, mas como eu sou no secreto? Então eu creio que isso é muito importante. Então, você que está aí esperando alguém também, né? Veja, converse com seu líder, né? E agora tá aí. O que uma mulher de Deus espera? Vamos, você que está aí, Eita. logo vai receber a bênção. O que uma mulher de Deus espera? Vamos uma pergunta aí. Olha, eu acho Mulher de Deus, que para finalizar, pessoal. que ame a Deus sobre todas as coisas, né? Porque eu acredito que se ele amar a Deus e ele for comprometido com a palavra, ele vai ser comprometido com o resto das coisas, né? Então a mulher, ela procura muita segurança num homem. Então tem homem que dá segurança financeira, segurança emocional, mostra fidelidade, enfim. Mas se ele tiver em Deus, eu sei que eu vou me sentir segura para as decisões, mesmo que sejam decisões malucas. Eu vou saber que, sabe, essa pessoa estará, sabe, ouvindo a voz de Deus plenamente e vou seguir segura. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, pessoal, esse foi o podcast Mentes Avivada. Compartilhe, que Deus venha falar com o seu coração. Amém, E, Jesus. Fernando, vem cá, Fernando. Vem cá, senta aqui, ó, vem cá. Só para a gente fazer oração no fechamento. Vem cá. Aqui cabe todo mundo. É igual o coração Faz de um mãe. corte aí. Fernando vai chegar aqui, pessoal. Ele tá se esforçando para passar. O Criador, O criador o desse projeto. idealizador. Foi esse homem de Deus Boa, aqui, abençoado. de Mentes Avivadas, né? Então, ore pela vida dele também. Esse projeto nasceu no coração de Deus e eu sei que vai edificar muito a sua vida. Então, né? Então, vocês aqui, a gente vai finalizar. Então, se a mãe do João faz uma oração aí por nós, rapidamente. Sei que se deixar, a senhora faz 1 hora de oração, né? Vai uma oração abençoando as pessoas que assistiu e que venha tocar em mais corações. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, entramos na sua santa e gloriosa presença, Pai, para agradecer, Deus, por esse momento maravilhoso, Deus, que o Senhor preparou, Jesus, para nós estarmos aqui, Deus. Pai, tudo que foi falo aqui, Deus, foi com a direção do Teu Espírito, que o Senhor venha falar, Pai, ao coração de cada pessoa, meu Deus, que vê, meu Pai, esse podcast, meu Deus. Que o Senhor venha, meu Deus, falar ao coração de uma maneira especial e gloriosa. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha abençoar a vida de todos, meu Deus. Te louvamos e glorificamos, Pai, pela vida de cada um de nós que aqui estamos, Pai. Que louvamos e glorificamos, Pai, por cada vida, Senhor, que vai ouvir, meu Deus, esse testemunho. Pai, toda honra e glória é dada somente ao Senhor. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, meu Deus. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, pessoal. Deus abençoe a produção. A Camila também, que é a fiel escudeira da Tayane. Que Deus abençoe. Todo mundo olha para lá, ó, na câmera. Deus abençoe. Tchau, gente.